Pastor Walter e este é o seu canal O Colisor. Sejam todos bem-vindos. Sejam todos bem-vindos para mais um assunto interessante. O tema de hoje foi extraído de 1 Timóteo, capítulo 1, do versículo 12 ao versículo 16. Quem? Eu? Um miserável pecador? Eu já vi pessoas importantes, homens de Deus, renomados, sábios, bem mais sábios do que eu, falarem de si deste modo. E no princípio, eu era jovem, não entendia muito as escrituras, e eu achava normal que um crente que foi redimido não tinha que estar pecando. Mas é isso mesmo, nós não temos que andar pecando. Mas que podemos sim cometer pecados. Mas isso não necessariamente faz de nós miseráveis pecadores. Porque miserável pecador está numa classe de extrema escravidão espiritual, né? Vamos analisar aqui que este texto, ele exige algumas perguntas e, consequentemente, respostas. Primeiro, o que é pecado? Pecado é a violação dos mandamentos de Deus, a violação da vontade de Deus. E o pecado se originou quando? Quando ele se originou? No jardim do Éden, quando Deus colocou o homem naquela abundância e lhe deu uma lei: de todas as árvores que há no jardim comereis, mas da árvore da ciência do bem e do mal dela não comereis, porque no dia em que dela comerdes, certamente morrereis. E foi o que aconteceu. O homem pagou para ver, comeu, desobedeceu e morreu, e foi separado de Deus e legou aos seus descendentes a maldição do pecado. Desde então, todo homem nasce sobre o estigma, sobre a marca do pecado, com uma diferença. Quando Jesus Cristo morreu na cruz do Calvário, ele eliminou o pecado original, ele pagou. Se ele pagou, então está pago, não tem mais que ficar lembrando de pecado original. Por isso que os homens do pós-Cristo não nascem mais pecadores, a não ser por causa do pecado dos seus pais. Mas o pecado de Adão, não, esse foi eliminado. Então as crianças do pós-Cristo não nascem mais com aquela pecha, né, de maldição. Vamos adiante. Por que Paulo, ao falar sobre a lei, sobre a necessidade da lei, porque ele diz que a lei não foi feita para o justo, mas para o injusto. Aí cita uma série de pecados que violam a lei, que afrontam a Deus e colocam o homem do outro lado da linha, né? Em oposição, em inimizade contra Deus. Mas ele disse assim, olha só o que ele diz, versículo 15: esta é uma palavra fiel e digna de toda aceitação, que Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou o principal. A palavra principal tem muitos sentidos. Ela foi extraída do original grego protos, que tem sentido de principal, de primeiro, nunca de maior. Não é? Alguém pode ser maior do que outro, mas não ser o primeiro. Não é? Por exemplo, Adão veio primeiro do que Jesus, mas Jesus é maior do que Adão, veio depois e é maior do que ele. Certo? Então, o fato de vir primeiro não faz de ninguém o maior. E quando Paulo falou que era o principal dos pecadores, ele também estava se referindo a uma condição anterior, porque a palavra proteron, da qual ele extraiu a palavra que designa o tempo em que ele era um homem blasfemo, desobediente, perseguidor, opressor, né? Então Paulo se tornou a maior aquisição de Deus, a principal aquisição de Deus no meio dos pecadores do seu tempo, porque Paulo era uma pessoa que tinha uma posição, né, elevada e um peso muito grande, né, pela sua condição. E Paulo dizia o seguinte: eu era, a palavra ômega, ni, quer dizer que Paulo
ele foi em algum tempo passado realmente um homem pecador, e principalmente por causa da sua posição, ele era um religioso, e as atitudes de um religioso sempre têm mais peso, né, do que a atitude de uma pessoa normal. E Paulo sabia que os seus erros antigos tinham um peso muito grande, como os erros que ele pudesse cometer no presente também, porque ele se tornou uma figura importantíssima no contexto do cristianismo. Então, quando ele disse eu sou o principal, não está querendo dizer que é o maior dos pecadores. E outra coisa que Paulo quis dizer com isso é que quando o homem recebe a Cristo como Salvador, ele deixa a sua natureza pendurada na cruz, sepultada com Cristo. Romanos 8:1 diz que nenhuma condenação há para aqueles que estão em Jesus Cristo. Ora, se Jesus me salvou e eu ando em comunhão com Ele, não há nenhuma condenação. Não existe essa de miserável pecador, ainda que eu cometa um pecado horrível. Davi cometeu um adultério e um assassinato, mas isso não fez de Davi um miserável pecador, porque Davi se recuperou, se arrependeu, confessou seu pecado e se recuperou. Como eu disse, miserável pecador é aquele que é escravo, não consegue dizer não, está sempre fazendo coisas horríveis, mesmo que ele se arrependa, que ele não gosta do que faz, mas ele não consegue dizer não para os apelos da sua natureza. Ok? E outra coisa importante que precisamos lembrar é o que está escrito em Romanos capítulo 5, quando Paulo diz que quando nós éramos pecadores, ele usa o verbo no passado, Deus nos resgatou através de Jesus Cristo. E que agora que nós fomos reconciliados, seremos muito mais abençoados pela sua vinda, pela sua vida. Então a nossa condição de pecador foi eliminada, mas nós ainda temos a possibilidade de cometer erros, mesmo depois de redimidos. Temos essa possibilidade. Por quê? Porque o livre-arbítrio não foi tirado de nós. Nós continuamos tendo livre-arbítrio e com a capacidade de tomar decisões, certas ou erradas. Certo? Então nós precisamos desenvolver a nossa salvação, como o próprio Paulo aconselhou em Filipenses capítulo 2, a parte B do versículo 12, quando ele diz: desenvolvei a vossa salvação com temor e tremor. Então, Paulo falou sim, eu sou o principal dos pecadores, mas não porque ele se sentisse o maior de todos, o maior pecador. Mas no contexto em que ele foi salvo, ele foi o maior, porque ele foi a principal aquisição. Jesus ganhou muita gente, ganhou cobrador de imposto, pescador, muita gente, mas Paulo era um homem muito importante, né? Um homem culto, um homem de uma posição política elevada. Então foi muito pesado. É como se hoje, né, nós conseguíssemos fazer com que o presidente da República se tornasse um pastor. Cara, o presidente do Brasil presidente é pastor, olha só que peso, né? Então, o que esse homem falar, o que ele fizer de errado ou certo, vai ter mais peso. Foi por isso que Paulo disse: eu sou o principal dos pecadores. Mas não com relação à sua condição presente, mas à sua condição anterior, como ele mesmo disse: a mim que dantes fui blasfemo, pecador, né? Opressor, mas pela misericórdia de Deus, eu fui transformado, para que através de mim, que sou o principal, que sou o pecador assim, o homem mais importante no contexto social, ele possa manifestar a sua graça àqueles que ainda não conhecem o Evangelho. Então, com certeza, uma pessoa famosa, um cantor, um ator, um político famoso, quando se converte, isso causa um espanto. Ele então se torna a principal aquisição da graça de Deus no contexto dos homens, porque diante de Deus os homens são iguais. Pecado pequeno, pecado grande, tudo é pecado do ponto de vista que vai desagradar ao Senhor. Mas os pecados de homens poderosos são mais vistos, porque eles são importantes no contexto. Então, amados, é interessante que nós, como cristãos, entendamos que a redenção nos tirou da condição de pecador, miserável ou não, e nos fez santos em luta contra o pecado. Porque agora nós sabemos que o pecado não faz mais parte da nossa vida. Nós não comungamos mais com as atitudes, não é, do nosso passado.
O próprio Paulo, lá no capítulo 15 de 1 Coríntios, ele se lamenta, você percebe um homem triste, um homem pesaroso, que carrega um peso de mágoa dentro do seu coração, porque ele foi perseguidor, ele matou gente, ele separou famílias, ele destruiu lares, ele apagou o sorriso de pessoas que ele nem conhecia, de pessoas felizes que amavam a Jesus, ele apagou o sorriso. Então isso era um peso no seu coração. Paulo era extremamente ferido pela sua condição passada. Ele sabia que estava perdoado, ele sabia que era uma nova criatura, um novo homem, um instrumento nas mãos de Deus, mas nada mudaria o fato do mal que ele causou. Claro, as pessoas morreram, foram para Cristo, mas muitos foram obrigados a negar ao Senhor, a blasfemar. E olha, imagina que coisa terrível. Isso pesava muito no coração do apóstolo. Isso doía. Leia o capítulo 15, onde ele diz: eu não sou digno de ser chamado pregador apóstolo, porque eu persegui, eu maltratei a igreja de Deus, a noiva do Cordeiro. Mas agora eu estou aqui para protegê-la. Estou aqui para proteger. Paulo disse: eu estou aqui e não fui inferior aos outros apóstolos. Aí ele tem um momento em que ele faz uma sequência de dores, de sofrimentos que o ministério lhe impôs. Mas ele disse que estava pronto a cumprir o seu chamado. Não importa quanto de dores pudesse lhe causar, porque Paulo era um novo homem. É por isso que um homem como Paulo não pode ser tido como um modelo para que a gente admita ser um miserável pecador. Porque ou Paulo, ou eu e você, que somos pessoas menos importantes no contexto social, não podemos nos dar a esse, eu diria que a esse desvalor. Porque se eu, como redimido e salvo, eu me chamo de miserável pecador, eu estou, mesmo sem querer, desvalorizando a obra da cruz, desfazendo a obra redentora de Cristo na cruz. Então vamos evitar abrir a nossa boquinha para dizer uma barbaridade dessa. Tudo bem, se nós falamos por ignorância, essa é uma oportunidade de desfazer a ignorância e dizer: eu sou um santo, não tenho nenhum compromisso com o pecado, vou andar na presença do Senhor e vou procurar fazer o melhor que eu puder para valorizar, para fazer valer a pena o sacrifício do meu Salvador. Então, amados, de modo algum, vamos nos permitir esse tipo de declaração. Ela é afrontosa e ela nos desvaloriza e desvaloriza a obra da cruz. Eu sou o pastor Walter, estou muito grato a Deus por estar conversando com você. Se você gostou do vídeo, dê o seu like, compartilhe muito, porque senão outras pessoas não ouvirão o que eu tenho para dizer. E isso que eu falei é muito importante, porque se pessoas sábias e conhecedoras do Evangelho falam isso, imagine aqueles que têm menor conhecimento. Eu sou o pastor Walter e este é o seu canal com Colisões. Sejam todos bem-vindos.